E morreu nos Estados Unidos o ex-vice-presidente Dick Cheney, mentor da invasão americana ao Iraque, crítico de Donald Trump. Cheney foi uma das pessoas mais marcantes a ocupar o cargo. Vamos a Nova York falar com a Carolina Cimente, ela tem as informações. Carolina, Dick Cheney foi uma das mais marcantes e controversas figuras da política americana. Conta pra gente, por favor. Uma boa tarde. Com toda a certeza, Kovalik, uma personalidade bastante polêmica e controversa aqui dos Estados Unidos, mas um ex-vice-presidente bastante importante para a história americana, é por isso que a gente está falando dele, né? Normalmente, quando morre um ex-vice-presidente americano, a gente fala muito rapidamente sobre o assunto, mas Dick Cheney mudou isso, né? Ele teve mais influência e realmente importância na história americana e mundial. Dick Cheney é amplamente considerado o vice-presidente mais poderoso da história dos Estados Unidos. Ele acompanhou George W. Bush em 2 campanhas presidenciais vitoriosas e foi o conselheiro mais influente de Bush na Casa Branca em uma era bastante marcante de terrorismo, de guerra e crise econômica profunda. Ele era um homem conservador, bastante discreto, era chamado pela imprensa americana de Darth Vader. E depois de deixar o cargo, ele até brincou com isso, se vestiu de Darth Vader para dar uma entrevista na televisão americana quando estava lançando a biografia dele. Cheney era, na verdade, um grande insider de Washington. Ele chegou a ser chefe de gabinete de Gerald Ford, 3 décadas antes de virar vice-presidente. Depois foi congressista pelo estado de Wyoming por 6 mandatos e líder da bancada republicana na Câmara. Foi o cargo que ele deixou para ser secretário de defesa de George H.W. Bush, o George Bush pai, e por isso mesmo tinha uma ligação bastante importante com essa família. A gente vê a bandeira aqui a meio mastro, também lembrando a morte desse ex-vice-presidente, que é um personagem muito complexo da política americana, como mostra a nossa reportagem. Ele transformou a vice-presidência dos Estados Unidos para ocupar o cargo. Thank you all very much. Dick Cheney foi um líder discreto, autoconfiante e bastante polêmico, que moldou a guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo. O filme Vice, de 2018, com o ator Christian Bale no papel de Cheney, encena os bastidores do período de George W. Bush e Dick Cheney na Casa Branca e mostra a exigência dele para aceitar o convite do republicano. Quando os Estados Unidos foram atacados pelo grupo terrorista Al-Qaeda em 11 de setembro de 2001, Cheney estava sozinho em Washington. Ele dirigiu a primeira resposta do governo ao ataque mais mortal em solo americano. Os Estados Unidos, então, entraram em guerra no Afeganistão. Mas Cheney liderou a pressão política para uma invasão para depor também Saddam Hussein no Iraque. Ao lado do então primeiro-ministro britânico Tony Blair, disse que era preciso se preocupar com possíveis alianças entre terroristas como Al-Qaeda e aqueles que detêm e disseminam armas de destruição em massa. O presidente Bush, então, anunciou uma ofensiva militar contra o Iraque. Meses depois, nenhuma arma de destruição em massa foi encontrada. O Iraque mergulhou em uma guerra civil e as tropas americanas se tornaram alvo. Muitos americanos passaram a considerar a guerra um erro, mas não Dick Cheney. Se eu pudesse recomendar tudo de novo, recomendaria exatamente o mesmo curso de ação. Pela imprensa americana e pelo público, Dick Cheney foi apelidado de Darth Vader, o vilão da saga Guerra nas Estrelas. Há décadas, Cheney enfrentava problemas cardíacos. Nos últimos anos, Dick Cheney se tornou um dos republicanos mais críticos contra Donald Trump. Após a invasão no Capitólio, ele chegou a dizer que, em 246 anos de história, um homem nunca tinha sido uma ameaça tão grande aos Estados Unidos quanto era Donald Trump.